Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão Wellington Bernardo, aqui com vocês, depois de um grande ato de 3 meses, eu acho, de não postarmos nenhum vídeo, de não trazer nenhum conteúdo para o canal. Nesse período de tempo, alguns problemas, muito estudo, estudando, e isso acaba criando um empecilho, tornando difícil fazer qualquer tipo de vídeo, porque meu tempo estava todo sendo ocupado por isso, mas graças a Deus, tudo concluído. Estamos voltando com força total. Logo após a vinheta, Filosofando a Fé. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto que já faz tempo que eu venho percebendo isso, acho que muitos também vêm percebendo isso, que é o crescimento do liberalismo teológico em nosso meio. Eu quero ser bem sucinto, bem franco, bem rápido, não tomar muito tempo de todos vocês. O YouTube está lotado de canais de teólogos liberais. Isso é bom? Não é bom. Antes a gente via que os teólogos liberais, eles surgiam, a sua maioria, ainda acontece assim nos dias de hoje, eles surgem das igrejas reformadas, eles surgem de dentro do calvinismo. Mas o liberalismo teológico sempre surgiu de dentro dos movimentos de reforma, claro. Hoje, para nossa surpresa, dentro do pentecostalismo, vem surgindo a teologia liberal. Pode até parecer um absurdo, pode ser que não seja surpresa para ninguém, apenas para mim, mas temos visto grande crescimento da teologia liberal dentro das igrejas pentecostais. Pastores, professores de escola bíblica dominical e até teólogos emergindo com esse discurso liberal ao ponto de no púlpito dizer: olha, irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. A gente sabe que não tem certeza que foi Mateus mesmo que escreveu este livro. Isso é só a ponta do iceberg. Ouvir dizer assim: olha, pecado original é uma bobagem, não existe pecado original, não existe transmissão de pecado. Adão herdou esse pecado e transmitiu para toda a humanidade. Isso é um equívoco, isso é uma má interpretação do capítulo 5 de Romanos de Paulo, ou aquela de que está escrito no livro de Pedro, acho que é a primeira ou segunda carta de Pedro, as duas cartas falam sobre Jesus ter descido ao Hades. Não, isso não foi dito por Jesus. Isso foi um poema citado no livro de Enoque e que o apóstolo Pedro copiou, pegou esse texto do livro de Enoque, copiou ele e colocou o nome de Jesus lá. Meu Deus do céu. Ou mais ainda, quando você está estudando as línguas originais da Bíblia, dizer: olha, a Bíblia foi inspirada por Deus. Não foi inspirada por Deus. Existem palavras no grego que foi colocado aí só para encher linguiça. Não tem função nenhuma no texto. Mas se está no texto essa palavra, como não tem função, não foi inspirada por Deus? Toda a escritura é inspirada por Deus. Não importa quais sejam, se é ponto, se é artigo, se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo. Foi tudo inspirado por Deus. Não. Está crescendo em nosso meio, tá certo? Está crescendo em nosso meio o liberalismo teológico novamente. É algo que do século XIV, XV, XVI, e surgindo hoje abruptamente, ele vem surgindo tranquilo. E por incrível que pareça, quem são os culpados desse crescimento do liberalismo teológico é essa briga desnecessária, essa que existe entre calvinistas e arminianos. A gente via o liberalismo teológico surgindo dentro do calvinismo, agora está vendo surgir dentro do arminianismo, dentro do pentecostalismo. E o que é mais assustador é que esses canais desses teólogos liberais, eles têm milhares de seguidores. Milhares de seguidores. Hoje você vê dentro da igreja cristã, teólogos cristãos levantando argumentos que pertencem a ateus, pertencem ao ateísmo, com relação a Bíblia inspirada, toda a Bíblia palavra de Deus, ou contém palavra de Deus. Isso é algo que já faz parte do movimento evangélico há mais de 40 anos. E isso tinha desaparecido e agora surgiu com força total. Inclusive a gente via até teólogos famosos da Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja das Assembleias de Deus, levantando essas questões, se a Bíblia é autêntica ou não. O que nos resta a fazer é continuar estudando a palavra do Senhor
com afinco, dedicando mais ainda, focalizando mais o texto, pesquisando mais o texto, mas sabendo de antemão que o texto que está escrito nas Sagradas Escrituras, o texto que está escrito aqui, isso aqui não é falso, isso aqui não só contém a palavra de Deus, como todo o seu conteúdo foi inspirado por Deus. Deus usando a inteligência humana, o contexto social de cada um escritor os inspirou a escrever isso aqui. Deus usou as palavras humanas para escrever, Deus utilizou as palavras do homem para escrever as suas palavras. Deus escolheu as palavras humanas para transmitir a sua palavra para todo o ser humano. Deus usou a inteligência humana. Foi um ditado, não foi uma coisa mecânica, autômata. Tudo que está escrito aqui é real, é verdadeiro e inspirado. Quando a gente encontra pessoas dizendo de que os evangelhos sinópticos, ou todos os evangelhos sinópticos e mais o evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram escritos por seus respectivos autores. O livro... Eita, me desculpe, aí meu cachorro latindo ali. Os pais da igreja afirmam e confirmam que os evangelhos foram escritos pelos seus autores. Irineu, no início do primeiro século, no início do segundo século, ele já confirma isso daí, que ele ouviu de Policarpo. Mateus, Marcos, Lucas e João são os autores dos evangelhos. E todas essas outras coisas que nós encontramos aí, todas essas afirmações e mais, que Pedro utilizou do livro de Enoque. Olha, que os escritores dos apóstolos tinham conhecimento dos livros apócrifos, isso aí nós não temos como negar. Que eles se utilizavam dos textos apócrifos para transmitir alguma verdade dentro de sua carta. Bom, a gente encontra Judas falando de Enoque, citando Enoque, E existem outras referências no Novo Testamento que citam os livros apócrifos, mas prestem bastante atenção. Deus se utiliza de todas as formas e todos os meios para transmitir a sua mensagem, tá certo? Agora dizer que ele pegou um texto de Enoque, fez uma interpretação dele, colocou dentro da Bíblia, trazendo uma verdade, isso não existe. A gente, quando pesquisa da Bíblia, a gente existe. E fazer uma menção a um livro apócrifo é diferente, é completamente diferente. A gente sabe que os apóstolos, com certeza, tinham conhecimento dos livros apócrifos. Eles conheciam os livros apócrifos. Enoque era um livro extremamente conhecido no meio cristão naquela época. Judas, em sua carta, faz uma menção a Enoque, a algo relacionado à volta de Jesus, como a gente sabe muito bem disso. Como eles tinham conhecimento dos livros apócrifos, eles podem ter colocado, citado ou reescrito alguma mensagem dos livros apócrifos. Olha, aqueles que faziam sentido a doutrina, a fé cristã, com certeza eu acredito nisso. Mas não acredito que eles iriam pegar um texto do livro de Enoque, deturpá-lo para caber dentro do ensinamento que era-vos inspirados. Não acredito nisso. Acredito sim que eles tinham pesquisado, eles tinham lido, eles tinham conhecimento, mas não iam fazer isso. O que nos resta é nos dedicarmos ao estudo, à pesquisa, sabermos de que as escrituras sagradas são de fato inspiradas e que aqui não é uma concha de retalhos, não há dentro do cristianismo, não há como negar a inspiração, a inerrância das Sagradas Escrituras. Não é como negar a sua fidelidade, não há como negar que este livro aqui foi inspirado por Deus. Isso não há como negar. Não existe aqui apenas algumas verdades objetivas. Não. Toda a Bíblia é uma verdade só. Então a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa, nós que fazemos parte da Escola Bíblica Dominical ou somos do Ministério da Igreja, nós precisamos estar atentos àqueles que são convidados para as nossas denominações para pregarem o Evangelho. E a gente tem que avaliar a sua pregação, tem que avaliar o que ele está ensinando à igreja, o que ele está pregando. E temos que medir todo o seu discurso, toda a sua pregação e todo o seu ensino pelas Sagradas Escrituras. Se não estiver batendo aqui, então nós devemos nos levantar contra esses que estão querendo trazer essa teologia liberal e essas heresias para dentro da igreja. Aqui é um pequeno alerta. Eu que estou sempre no YouTube pesquisando canais e vi assim que a teologia liberal está incrustada na igreja e que também
esse liberalismo teológico que tem provocado essa decadência, tem sido um dos fatores também, né, da decadência da igreja evangélica brasileira. Amém? Deus abençoe a todos. Isso aqui nós vamos trazer outros vídeos, vamos falar um pouco mais sobre o liberalismo teológico, mas isso apenas é para ratificar a nossa volta ao YouTube e trazer esse alerta para todos nós, né, para compreendermos que Satanás ele não descansa, o diabo ele está aí nos cercando a todo momento, procurando uma brechazinha sequer para entrar e destruir a nossa vida, destruir a nossa fé, destruir as nossas bases. Não é? Isso é a vontade dele. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.